Olá! Olá, boa noite! Boa noite, gente bonita! Muito boa noite para você que está chegando agora. Graça e paz. Você que está chegando agora, deixa o seu GP aí no nosso GPS. Nosso GPS especial de Sexta-feira Santa, né? Então que Deus te abençoe muito, uma boa noite. Se você tiver com o seu recebendo bem o meu áudio, deixa o seu GP aí pra gente começar a bater um papo bem legal, um papo especial nessa sexta-feira, que é a chamada Sexta-feira da Paixão, né? A Sexta-feira do Sofrimento de Cristo. GP, galera bonita, gente bonita que está entrando. Que bom que vocês estão aí, né, chegando agora na sala, no quarto, na cozinha, até no banheiro. De repente você está no banheiro, sei lá. Deus te abençoe muito, GP. E a gente vai bater esse papo aqui de maneira breve. Oi, você que está chegando, puxa a sua cadeira e pegue a sua Bíblia e a gente vai bater um papo sobre aquilo que o Espírito Santo nos direciona nessa noite no nosso GPS, nosso guia pastoral para a sabedoria. Então é muito bom você estar chegando aqui nesse lugar de reflexão. Que bom que você está chegando nesse lugar de comunhão virtual, né? Já que a gente não pode estar numa comunhão presencial, a gente tem que estar se encontrando virtualmente assim. E é muito legal que a gente possa estar recebendo vocês hoje na nossa casa, essa casa que é habitada pelo Espírito Santo, assim como a sua casa também é uma casa habitada pelo Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso GPS de hoje, né? Sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, nosso quarto GPS. Muito legal, você que está chegando, puxa a sua cadeira, puxa o seu banquinho, puxa o seu puff e vamos, graça e paz, GP para você. E vamos chegando, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho melhor, né? Para a gente poder colocar aqui o meu marcador. Muito bem, gente. Legal vocês estarem chegando agora, né? E a gente fica muito feliz no Senhor que isso esteja sendo possível. Deixa eu só... Não saia daí não, deixa eu só pegar aqui o meu marcador que voou. Pronto. Abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo é aquilo que vai guiar o nosso bate-papo de hoje nesse GPS. Livro do Êxodo no seu capítulo 12. Êxodo 12, GP para você que está chegando, graça e paz. Êxodo capítulo 12 é o que vai guiar o nosso GPS de hoje. Então abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Legal, vocês estão entrando, olha aí, bênção de Deus. Muito bom, GP, graça e paz para vocês. Êxodo capítulo 12. Você está comigo? Se você está comigo, olha aí agora para o seu texto bíblico e a gente vai ler juntos essa reflexão de hoje. Lá em Êxodo 12 nós vamos encontrar o seguinte texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês.
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito em todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial. Estou lendo, gente, que bonita que está chegando agora, Êxodo capítulo 12, estamos no verso 14. Seja bem-vindo, você que está entrando agora no GPS. Verso 14, leio. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia. Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos. Por quê? Porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Estou no verso 18 agora, de Êxodo capítulo 12. Desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Aí agora a gente vai dar um salto, né? Aí agora eu quero que você vá lá para o verso 24, tá? Êxodo 12, verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observem este rito. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nas nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Gente bonita, mais uma vez boa noite para você que chegou. Estamos em Êxodo capítulo 12. Fizemos uma leitura dos versos 1 aos versos 28. São os versículos, é a porção das Escrituras Sagradas que mostram como foi instituída a Páscoa por Deus junto aos filhos de Israel, na iminência da sua saída do Egito, do seu período de escravidão. É uma história que você já conhece bastante, você que é cristão. Você sabe que o povo de Israel, os filhos de Israel, eles foram feitos escravos por cerca de 430 anos. E depois de Deus prometer a libertação nesse período de escravidão, agora Deus tinha distribuído, lançado sobre o Egito 9 flagelos, que nós conhecemos como pragas, e estava às portas de lançar o 10º flagelo, que seria a 10ª praga. Antes de acontecer a 10ª praga, Deus vai e traz essa instrução para o seu povo, para que eles pudessem celebrar essa refeição em família, pudessem celebrar
esse rito simbólico como um marco memorial, daquilo que eles viveriam ali, mas apontaria para todo o futuro da história de Israel. Então a Páscoa se tornou uma festa do calendário do povo de Israel, dos filhos de Israel, e que deveria ser obedecida dali para frente para todo sempre. E essa celebração, ela tem um ponto de contato, né, entre as duas alianças, porque nós que somos cristãos, nós sabemos bem que esse elemento, esse rito simbólico que havia da cerimônia pascal no Antigo Testamento, ele foi ressignificado na ceia que Cristo celebrou quando da iminência da sua partida, quando ele estava para morrer, às vésperas da sua morte. Ele celebra uma última ceia, e essa última ceia era exatamente na sexta-feira, um dia como nós estamos, na quinta-feira, né, uma antevéspera da sua morte. Sexta-feira foi o dia em que ele foi crucificado, né, o dia em que ele foi efetivamente crucificado. Na quinta-feira a gente tem ali a celebração no cenáculo da última Páscoa, né? Então, vivendo com seus discípulos enquanto judeu, vivendo a tradição da cultura judaica, Jesus ele celebra com seus discípulos essa última refeição, e nessa última ceia ele traz um significado pleno, traz um significado perfeito daquilo que Deus deixou com o seu povo na aliança primeira, na aliança que foi feita aqui no Êxodo. E hoje, quando nós estamos celebrando uma sexta-feira, GP para você que está chegando, para você que está entrando, né? Hoje, quando nós estamos numa sexta-feira como essa sexta-feira é uma sexta-feira marcante, porque a sexta-feira, na nossa tradição do calendário anual, é a sexta-feira em que nós paramos para lembrar a sexta-feira da paixão, né? Hoje, se nós não estivéssemos em tempos de epidemia, você se lembraria bem que hoje seria o ápice, seria o ponto mais alto das apresentações da paixão de Cristo por vários teatros públicos, por vários anfiteatros. Você que já esteve, por exemplo, lá na Paixão de Cristo em Fazenda Nova, né, em Nova Jerusalém, você vai lembrar do espetáculo que é fortemente anunciado, né, nesse período, além da Paixão de Cristo no Marco Zero do Recife, em vários bairros, né, e nas igrejas também. Nós temos os grupos de artes, os grupos de artes cênicas, representando o sofrimento do nosso Senhor, cujo ponto alto desse sofrimento aconteceu numa sexta como hoje, uma sexta-feira, e é por isso que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão. E esse sofrimento é um sofrimento que foi vivenciado num primeiro momento, né, por causa da escravidão, pelos filhos de Israel. E naquele contexto, esse que nós acabamos de ler, se você chegou agora no GPS, nós lemos Êxodo capítulo 12, onde nós vemos Deus instruindo o seu povo a celebrarem a Páscoa, a refeição pascal. E isso traz um símbolo muito forte para a nossa fé, e é aí que eu pergunto a você, né, como é que foi a sua sexta-feira santa, a sua sexta-feira da paixão hoje, né? Como é que você viveu hoje, nesses tempos de epidemia, nesses tempos de confinamento? Como foi que você viveu o dia de hoje com a sua família, né? Como foi que vocês celebraram as refeições no dia de hoje, né? Eu estava assistindo ao jornal agora há pouco, e a matéria passando como as pessoas elas estão sentindo muito as dores do afastamento, porque era comum que numa sexta-feira como essa, em anos passados, as pessoas estivessem reunidas, né, com um grande número de pessoas, com a família toda junta, para fazer esse almoço de Páscoa, né? Então, isso acontece, né, no calendário anual das pessoas. Só que hoje, por causa da epidemia, as pessoas estão tendo que ficarem afastadas e fazendo ali as suas teleconferências, né, suas videochamadas, e distantes disso aí, né? Isso traz um peso para quem vive um dia como hoje, que era tradicionalmente um dia de casa cheia, e a gente tem que ficar limitado por causa do confinamento, não é verdade? E como é que foi a sua sexta-feira hoje? O que foi que você pôde viver hoje com a sua família, né? Quais foram os momentos que você teve com ela,
com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com os seus pais? Quais foram os momentos que você viveu em família hoje? E quais foram as conversas que você teve em família hoje? E aí a gente chega para esse ponto onde nesse texto Deus ele nos mostra o valor de estarmos diante dele reunidos como família, como uma comunhão que não está se encontrando por acaso, está se encontrando porque Deus primeiro assim ele ordena. Deus primeiramente ele traz para o seu povo o valor de estarem juntos, mas estarem juntos entendendo aquilo que Deus tem como projeto, aquilo que Deus tem como plano perfeito a ser consumado. Essa cerimônia, que inicialmente foi celebrada pelos filhos de Israel, ela tinha um significado de libertação, mas também tinha um significado de proteção, um significado de salvaguarda. Eu fico imaginando que você, né, assim como eu, né, assim como milhares de famílias, milhões de famílias no Brasil, você deve estar vivendo a situação do isolamento, não é verdade? Hoje mesmo, né, a gente teve que fazer uma encomenda de uma coisa que naturalmente a gente iria no mercado ali para comprar, né, a gente ia comprar ali um peixe, né, a gente teve que comprar por telefone. Então a gente, não vamos sair, né, vamos fazer o nosso pedido por telefone, né, para o delivery, e aí a peixaria foi e enviou para cá, né, não tem nada a ver, gente, a gente come carne também, né, não tem nada a ver essa questão, né, de ser peixe, ser carne, né, mas para variar o cardápio, né, ter a nossa dose de ômega 3 semanal, né, a gente hoje, né, resolveu coincidentemente comer também. Então, sem crise, tá? Não entre em crise por causa disso. Tem que comer peixe? Não, pode comer carne também. Se você almoçou ali o seu guisado, né, também está abençoado, né? Se você comeu ali o seu bife à parmegiana hoje também está abençoado, né? Não tem nada de sagrado em você comer peixe, porque hoje é sexta-feira da paixão. Fique tranquilo quanto a isso, né? Mas não deixe de comer peixe, porque é um alimento rico em ômega 3, então é uma carne das mais saudáveis para se comer. Então, independente de ser sexta-feira, né, eu abro aqui esse parêntese, coma, né, peixe, né, vale a pena, né, e é mais saudável também. Mas aí a gente teve que fazer isso, a gente teve que pedir, né, nós tivemos que pedir para o delivery porque as coisas mudaram, nós temos que estar protegidos. E os filhos de Israel, nessa circunstância do êxodo, aqui, na iminência, eles estavam confinados, eles estavam guardados em sua casa. Por quê, gente? Por que eles estavam daquela forma? Porque havia um perigo de morte, havia uma certeza de que a morte estaria passando naquele dia, estaria passando por toda a terra do Egito, e aquelas pessoas que estivessem sem a proteção de Deus, sinalizada pelo sangue do Cordeiro, nos umbrais das suas portas, nas partes altas, nos batentes das portas, a morte entraria na casa. Então as pessoas estavam amedrontadas. Imagine você hoje, se você numa situação como essa, você abrisse a sua porta e você tivesse a certeza de que se eu colocar o pezinho para fora ali do tapete da porta, eu morro. Imagine como seria. Certamente você não ficaria atemorizado, você ficaria apavorado. Essa é uma situação que os filhos de Israel foram anunciados com todas as garantias de Deus, dizendo assim, olha, hoje é uma noite em que a morte vai estar passando pela terra do Egito. Hoje é uma noite em que eu derramarei o meu último flagelo por toda a terra do Egito. Mas vocês são meus filhos, mas vocês são o meu povo. E como meu povo, eu vou deixar uma instrução para vocês. Uma instrução de salvação, uma instrução de proteção, uma instrução de salvaguarda, uma instrução que mostra como eu, o Senhor, tenho poder sobre a morte. A morte não pode alcançar aqueles a quem eu decido guardar. A morte não pode alcançar aqueles a quem eu decido proteger, aqueles a quem eu decido prometer a vida. Então foi isso que Deus instruiu ao seu povo para que eles fizessem essa refeição pascal, essa refeição em família. E aí nós vamos chegar num ponto muito importante, porque os símbolos da Páscoa, esses símbolos primeiros da refeição pascal, em que nós tínhamos ali o cordeiro
o cordeiro que já aponta para o Cristo, é o cordeiro que depois, no começo do Novo Testamento, vai ser anunciado por João Batista como sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você vai ter os elementos das ervas amargas, as ervas que lembram, não é, o período de sofrimento, lembram um período de dor que foi vivido, e o fermento que deveria estar ausente dos pães. Né? Por quê? Porque não havia tempo para esperar os pães fermentarem. Então, era uma refeição que era para ser comida simbolicamente pronto, vestidos, né? E preparados, reunidos em família. E é isso que a gente para pensar numa sexta-feira como essa de hoje, meu querido, minha querida, você que está chegando, né? Você que está entrando aí nesse nosso GPS, onde a gente para pensar no texto de Êxodo 12, quando Deus ele deixa para o seu povo a instrução da Páscoa. A instrução da Páscoa, que depois será ressignificada pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, como tendo seu sentido plenamente inaugurado, seu sentido plenamente anunciado. E o que a gente para pensar nesse contexto da Páscoa é que nós temos um contexto de proteção e um contexto de libertação. Nós temos um contexto de libertação, de uma escravidão, de um período de dor. Nós temos um contexto de proteção, porque Deus diz assim, a morte estará passando, mas a morte não alcançará vocês. Por quê? Porque vocês estão debaixo do sangue do Cordeiro, que está sinalizado nas portas, e esse sangue, ele impede que a morte entre sobre a vida na casa de vocês. Esse sangue impede que a morte ela alcance vocês, se vocês fizerem da forma como eu, o Senhor, estou orientando as famílias de vocês. E, gente, uma coisa que é muito valiosa nesse texto, além da sua simbologia, além do seu tipo que já está sendo anunciado como um tipo daquilo que aponta para Cristo, como aquele que será o Cordeiro perfeito, o Cordeiro Pascal, que foi celebrado por vários anos, por tantas famílias, e agora, né, quando chegarmos na nova aliança, nós teremos essa simbologia plenamente clara, plenamente perfeita, plenamente anunciada. Nós vamos ter um elemento muito importante nesse texto, que é o elemento da transmissão, é o elemento da educação. A paz de Cristo, né? A paz do Senhor, GP, graça e paz para você que está chegando. Né? E esse elemento, queridos e queridas, é um elemento que aponta para aquilo que nós precisamos fazer no dia de hoje, nos tempos modernos. Eu tenho certeza que as analogias elas são inevitáveis. Né? As analogias elas são até necessárias. Nós temos um perigo de morte que ronda o mundo como um todo, uma nuvem, uma névoa de morte que está sendo presente, está passando fora das nossas casas e que está levando vidas, que está ceifando vidas. E nós temos que entender e nós temos que estar conscientes de que, apesar de haver uma névoa de morte, de haver um flagelo de morte que está debaixo da soberania de Deus, porque nada foge ao controle do Senhor. Então, toda essa epidemia, ela está debaixo do controle do Deus, que é do Deus Todo-Poderoso. Mas nós também temos que nos lembrar que, acima de tudo, né, acima daquilo que nós precisamos fazer, e aqui eu reforço sempre esse detalhe, né, não deixe, né, de usar o seu álcool gel, não deixe de lavar as suas mãos, fique em casa para a gente ser efetivo no combate à epidemia, só saia se realmente for necessário, né, faça todas as medidas que a medicina e a ciência estão nos colocando como necessárias. Deixa eu dar só um golinho aqui no meu café, que é para eu molhar a garganta, tá, gente? Faça todas as medidas que forem necessárias, mas não se esqueça que aquilo que protege a nossa vida e garante a segurança da nossa vida contra o poder da morte é o sangue do Cordeiro. Ainda hoje continua sendo o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que está nos umbrais espirituais da nossa família. É ele que garante que a morte não entrará, que garante que nós estaremos preservados pela presença de Deus, porque o Cordeiro está na nossa casa. E aí
Esse é um motivo de alegria. Esse é um motivo que a gente tem de entender assim, nós temos o Cordeiro na nossa casa, nós celebramos o Cordeiro na nossa família. E esse é um motivo de nós não temermos a morte, porque a morte, ela não pode entrar onde o sangue do Cordeiro está espargido. E eu pergunto, meu querido, minha querida, o sangue do Cordeiro, ele está espargido na sua família? Ele está sinalizado nos umbrais da porta da sua casa? Esse é um sinal poderoso, esse é um sinal necessário. E eu falava de um último aspecto, que é o aspecto da educação. Esse é um aspecto que é necessário, porque o texto ele finaliza com um princípio de Deus para nossas vidas, para as nossas famílias, né? E qual é esse princípio? É exatamente o princípio da transmissão da verdade, da transmissão do Evangelho, da transmissão dos mandamentos do Senhor. É por isso que quando nós vemos aqui, volte aí para o verso 26, que diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? É muito oportuno nós pararmos hoje para pensarmos que a gente gosta de, certamente assim como eu, né? GP para você que está entrando agora, né? Deus te abençoe, esse nosso GPS. É muito oportuno para nós que estamos vivendo a atualidade, assistirmos, nós gostamos de ver, né, a encenação da Paixão de Cristo, ela nos emociona, ela nos toca, ela nos comove, porque além de ser uma obra artística, é uma obra que aponta para um fato real e um fato histórico. Então saber que Jesus Cristo passou por aquilo e viveu aquilo por amor a cada um de nós, isso realmente nos deixa tocados e nos deixa inclinados a nos arrependermos sempre. Mas tem algo que é preciso pensar nesses tempos de hoje. Quando nossos filhos nos perguntarem, que rito é esse? Quando as pessoas lhe perguntarem, por que vocês estão celebrando a Páscoa? Quando as pessoas na sua família, quando as pessoas no seu trabalho, quando as pessoas no seu condomínio, elas perguntarem, por que você celebra a Páscoa? Por que você, cristão, celebra a Páscoa? Qual é a resposta que você tem para dar a essa pessoa? Qual é a resposta efetiva, qual é a resposta em vida que você pode dar a essa pessoa? E essa resposta é uma resposta que precisa ser vivida desde já na nossa família. Porque os nossos filhos, aqueles que são a nossa geração, eles vão perguntar a nós, por que nós estamos celebrando a Páscoa? Por que nós estamos celebrando a ceia memorial? Por que nós estamos vivendo isso? E aí nós vamos ter que abrir as nossas Bíblias, as Bíblias que estão dentro do nosso coração, e explicar para eles. Explicar para eles que essa cerimônia pascal, ela tem uma ligação com a cerimônia pascal vivida no dia de hoje. Houve um cordeiro que foi morto num dia de hoje, ou num dia como esse de hoje. Houve um cordeiro perfeito, que entregou a sua vida para que a morte não nos alcançasse, para que a morte sobre nós ela fosse derrotada, para que a morte sobre nós ela não tivesse poder. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder de nos ferir? A morte não tem mais esse poder, porque numa sexta-feira como essa na história, há 2020 anos atrás, nós vamos ver que Cristo, ele venceu a morte, sendo o Cordeiro perfeito, entregue por Deus, para que as nossas vidas pudessem estar preservadas, pudessem estar guardadas, pudessem estar hoje desfrutando da reconciliação. A reconciliação que nos trouxe paz com Deus, como Paulo apóstolo vai nos dizer, lá na sua carta aos Coríntios, e também ele passa um pouco quando ele fala aos Romanos também, que Deus ele proporcionou através de Cristo a nossa reconciliação com Ele. Isso foi obtido por causa desse Cordeiro. E é por isso que é interessante nós entendermos o significado da Páscoa, desde a sua origem até a sua plenitude. A Páscoa que é celebrada em família,
no Antigo Testamento e ela continua sendo celebrada em família no Novo Testamento. Continua sendo celebrada entre amigos no Novo Testamento, entre aqueles que se relacionam com o Mestre na condição de discípulos. Nessa última ceia, o evangelista relata que foi celebrada no cenáculo. Foi celebrada no cenáculo como se fosse hoje uma grande sala onde as famílias faziam a sua refeição, que dependendo da constituição da casa poderia ser tanto no primeiro pavimento quanto poderia ser num pavimento superior, num pavimento como se fosse um primeiro andar. Então essa sala especialmente destinada para a refeição, chamada cenáculo, é onde Cristo celebrou a ceia, a última ceia, que é a ceia que está registrada, com os seus amigos. E é onde também os primeiros cristãos eles puderam celebrar a sua ceia, onde eles puderam partir o pão. Porque se você for recordar desse momento que os cristãos primitivos, os cristãos primeiros, eles não tinham acesso ao templo. Os cristãos eles não tinham autorização para usar as sinagogas, para usar o templo de Jerusalém, para fazer os seus cultos, para fazer as suas celebrações. Eles tinham que fazer isso onde? Em casa, por causa da perseguição. Primeiro da perseguição dos próprios fariseus e depois das perseguições que eles sofriam dos romanos, das perseguições que eles sofriam dos seus opressores. Isso não impediu que eles vivessem o tempo da celebração pascal como Jesus deixou como ordenança. A ordenança de Jesus foi: façam isso em memória de mim. Ele que foi o Cordeiro perfeito, ele que suportou toda a dor por mim e por você, ele nos deixou essa ordenança, esse memorial para nós vivermos. E hoje, ao pensarmos sobre esse episódio do Êxodo, ao pensarmos sobre os significados que estão presentes nesse texto, o significado de ser uma instrução do Senhor, de haver ali presente os elementos que simbolizam a libertação, que simbolizam a salvação, que simbolizam a proteção e que apontam para Cristo Jesus, apontam para Ele como Cordeiro, apontam também para o ensino que precisamos dar aos nossos filhos, ao ensino que precisamos dar às nossas famílias. E aqui eu quero abrir um parêntese. Muitas vezes a gente espera que as igrejas façam esse papel, a gente espera que os professores ou os voluntários do Ministério Infantil façam esse papel, mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa, é importante que você, como pai, que você, como mãe, você pare para demonstrar a razão da sua fé no Cristo a partir das suas convicções bíblicas, daquilo que está registrado no Evangelho como a boa nova de que Cristo morreu, que Ele padeceu por nós e de que Ele ressuscitou. Esse é um ensino que precisa ser transmitido com a vida, mas precisa ser transmitido também a partir das Escrituras Sagradas. Então transmita isso para a sua família, transmita, seja aquele que passa o conteúdo do Evangelho, que passa as verdades bíblicas para os seus filhos, para as suas filhas, para a sua parentela. Isso não quer dizer que a igreja não fará isso. A igreja continuará fazendo no seu ministério de educação religiosa, no seu ministério de ensino, mas esse é um papel prioritário da família. É por isso que quando Deus ele deixa essa instrução, quando vossos filhos perguntarem o que significa isso, a primeira pessoa que tem que ter na ponta da língua a resposta para os filhos são os pais. A primeira pessoa que tem que ter a resposta pronta, a apresentar a razão da sua fé, são aqueles que, como pai ou como mãe, conhecem a verdade, que conhecem o Cordeiro. Então, queridos, esse é um ponto necessário. E assim nós chegamos ao final desse GPS de hoje, pensando sobre o valor de celebrarmos esse momento, não é? E aí há aqueles que digam assim: nós só lembramos de Cristo em 2 momentos do ano, não é? Nós só lembramos na época da Páscoa e na época do Natal. Essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Nós não apenas lembramos do valor do sacrifício de Jesus apenas nesses momentos. Nós não apenas lembramos que Ele nasceu na chamada época do Advento, né? Essas são datas que estão marcadas no calendário litúrgico. Mas quando nós chegamos e cantamos Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, essa é uma canção que está nas nossas vidas todos os dias.
Todos os dias, queridos. É porque Ele vive que eu posso crer que amanhã, dia 11 de abril, eu estarei com Deus. Que no dia 12 de abril eu estarei com Deus. Que no dia 13 de abril, 14 de abril, que no dia 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, porque Ele vive, porque Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado e ressuscitou, eu posso crer que haverá um amanhã e nesse amanhã Ele estará comigo. Então é por isso que a gente se alegra em Deus ao termos essas datas marcadas no calendário litúrgico, marcadas no calendário anual, mas sabendo que essas datas elas não limitam, essas datas elas não prendem, essas datas elas não definem aquilo que nós vamos viver como cristãos. Porque nós sentaremos à mesa do Senhor por vários dias. Nós sentaremos na comunhão dos santos, nós estaremos vivendo a comunhão dos santos todos os dias. E é essa a instrução que Ele nos deixa. Façam isso em memória de mim, porque quando vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E é assim, queridos, que a gente se despede nesse GPS, na Sexta-feira Santa. É assim que a gente encerra esse momento. Lembrando que nós precisamos orar pelos nossos irmãos, orar pelas nossas irmãs, aqueles que estão vivendo tempos difíceis, aqueles que estão enfermos, em quaisquer que sejam as circunstâncias, não apenas a circunstância da Covid-19, mas quaisquer outras enfermidades, nós temos que orar. É importante que nós venhamos a fazer contatos. Então, se você tem a possibilidade, se você tem a disponibilidade de ligar para alguém, não é? E quando eu falo ligar, é ligar ao telefone mesmo, não é mandar zap não, é telefonar, não é? E dizer assim, como é que você está, né? Como é que você está passando, né? Como é que você está enfrentando esse tempo, né? Deus é conosco, né? Eu liguei para dizer para você que Cristo vive e nós podemos crer no amanhã, né? Que bom ouvir sua voz, que bom saber que você atendeu essa ligação aí do outro lado. Esse é um tempo para nós estreitarmos a nossa comunhão, para nós fortalecermos os nossos laços, nos preocuparmos uns com os outros e dessa maneira nós estarmos partilhando, ainda que à distância, partilhando esse pão da comunhão. Porque o fato de nós não nos podermos mais encontrar presencialmente dentro do templo não significa dizer que a igreja do Senhor ela deixou de existir. Isso é importante. Isso é muito importante que você entenda. A igreja do Senhor é o conjunto dos discípulos de Cristo que se reúnem em comunhão para adorá-lo, para seguir a Cristo. E esses discípulos que somos nós estamos reunidos no nome do Senhor, quando nós paramos para cultuá-lo, quando nós paramos para adorá-lo, quando nós nos movemos em serviço, quando nós nos movemos em solidariedade, quando nós nos movemos em compaixão, quando nós nos movemos na direção de servir a Deus e servir ao próximo. Então a igreja do Senhor, ela não está em recesso. A igreja do Senhor, pelo fato de ela não poder se encontrar dentro de um templo, ela não está parada, ela não deixou de existir. Nós pedimos a Deus a todo momento que esse tempo de dificuldade passe, que essa epidemia ela cesse, mas como nós pensamos um tempo atrás, isso é um ensaio. O que nós estamos vivendo hoje é um ensaio para tempos difíceis que ainda virão na nossa era. E haverá tempo em que nós não poderemos mais nos reunir definitivamente. Haverá tempo em que, à semelhança da igreja perseguida, o contato que nós poderemos ter será assim. Será um contato apenas virtual e nunca mais voltaremos a nos encontrar presencialmente. E aí fica a reflexão: nós continuaremos sendo igreja do Senhor. Nós continuaremos sendo uma igreja que atende pelo nome de Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos estar partilhando essa comunhão, que nós possamos estar celebrando ao nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que deu a sua vida para nos salvar. Fico muito feliz por você que pôde estar aqui, né, batendo esse papo, refletindo conosco nesse GPS de hoje. Deixo aqui os nossos parabéns, né, a quem está aniversariando hoje, né, tem gente aniversariando hoje, assim como a nossa irmã Ruth, né, o grande João Pedro, né, e que Deus possa estar abençoando vocês que estão aniversariando e tantas outras pessoas que estão aniversariando, que Deus renove as suas vidas, que Deus realize os planos que Ele tem para vocês no coração e na mente de todos vocês, e que Deus possa estar assim fortalecendo muito
a sua vida com Deus, que a sua vida seja também uma vida cheia da presença de Cristo, né? Amanhã a gente tem o nosso encontro virtual com a oração jovem, né? A oração conectada, a oração jovem. E no domingo nós temos as nossas celebrações online, os nossos cultos que serão transmitidos às 9 da manhã e às 18 horas. Então esses serão tempos de encontro, tempos em que nós pararemos para cultuar, para adorar a Deus, para declarar ao mundo que Cristo é a razão da nossa fé, e é assim que nós vamos vivendo como povo de Deus. Perplexos, abatidos, e Cristo, Ele nos guarda nesse GPS. Eu gostaria de orar com você, gostaria que Deus pudesse nos guiar nesse tempo de oração e orarmos assim uns pelos outros. Convido você, junto com a sua família, a orarmos juntos agora, nesse momento. Podemos orar? Então, curve a sua cabeça e vamos orar nesse tempo de oração em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te damos graças porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que as nossas vidas e nossas famílias estão guardadas pelo Teu sangue. Estão guardadas porque o Senhor assim quis nos proteger, o Senhor assim decidiu nos salvar antes da fundação do mundo, e dessa maneira, Pai, nós estamos reunidos no nome de Jesus hoje, orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando enfermidades, que estão enfrentando tempos de dor, aqueles que estão, Senhor, padecendo do sofrimento. Assim como oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão em tempos difíceis financeiramente, que estão enfrentando dificuldades econômicas por causa da recessão, por causa do desemprego, por causa da dificuldade das empresas que estão fechando as suas portas, que estão tendo que reduzir salários. Senhor, que Tu estejas derramando, Senhor, uma bênção de provisão, onde o pão nosso de cada dia seja entregue pelas Tuas mãos na mesa de cada uma dessas famílias, e que elas possam, Senhor, ser supridas por Ti, que elas possam, Senhor, receber de Ti o alimento, tanto o alimento físico para o corpo, quanto o alimento para o espírito, o alimento para a alma, o pão vivo que é Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, em oração nesse tempo também, pelos nossos profissionais de saúde, por todos aqueles que trabalham nos ambientes hospitalares, enfrentando a epidemia, enfrentando, Senhor, o contágio e debelando para que assim vidas possam ser salvas, vidas possam ser tratadas e pessoas possam ser curadas. Te pedimos que o Senhor venha ao encontro dando paz emocional aos Teus filhos e filhas que trabalham no ambiente hospitalar, nos ambientes, Senhor, de cuidado da saúde. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada uma das famílias da nossa comunidade de fé, da Igreja Batista em Campo Grande, assim como todos os cristãos, Senhor, todos aqueles que fazem parte de alguma igreja que chama pelo nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor, trazendo uma nova consciência, trazendo uma nova oportunidade, uma nova vontade, um novo despertamento para nos relacionarmos com Jesus Cristo e vivermos uma vida cristã, uma vida que esteja muito, muito para além da estética e muito mais fundamentada na ética do reino de Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos guie em paz e segurança, que o Teu sangue esteja permanentemente marcado nos umbrais das nossas portas, que os nossos lares eles tenham sempre a presença do Cordeiro, o Cordeiro, Senhor, que é o símbolo da nossa salvação, o Cordeiro que representa o preço que foi pago para que nós sejamos salvos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de encontro, por esse tempo de oração, e que a Tua bênção, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua esperança sejam presentes na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. É assim que oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Bem, gente, chegamos ao final desse GPS nessa sexta-feira e foi muito bom ter você aqui, né, batendo esse papo com a gente, né, tomando o seu café assim como eu, ou tomando a sua água. Que Deus te abençoe muito, que você tenha uma noite de refrigério, que você tenha uma noite de descanso no Senhor e que você possa, juntamente com a sua família, viver esse tempo em que o Cordeiro
Ele está presente nas nossas casas. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê muita paz e que você esteja sempre vivendo esse tempo de comunhão, nós uns com os outros e comunhão com Deus acima de tudo. Que Deus te abençoe muito, não é? E a gente vai voltar a se encontrar em breve, querendo Deus, na atividade virtual de amanhã e depois nos cultos desse domingo, os cultos pascais, os cultos no domingo de Páscoa. Tá, gente? Então, um beijo grande, que o Senhor esteja convosco e a gente fica se despedindo na paz de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Fiquem na paz.